O centro da reforma protestante é a salvação pela fé. Essa semana se comemora os 500 anos da reforma. O livro-texto desse grande movimento do século XVI foi a Epístola de Paulo aos Romanos. O capítulo 4 dessa epístola nos mostra que nem mesmo os grandes vultos do judaísmo, Abraão e Davi, foram salvos pela lei. O argumento de Paulo é claro. Eles dependeram da graça divina tanto quanto nós hoje. Vejamos o que ele tem a dizer sobre esse assunto. Tema de hoje, a lei. Paulo não deixa dúvida de que a lei não foi anulada por causa da graça. Ele diz lá em Romanos 3, verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Apesar de que isso seja verdade lá no pensamento de Paulo, também é verdade o fato de que ninguém é salvo pela obediência à lei. Tanto no Velho Testamento como no Novo, os filhos de Deus foram salvos única e exclusivamente pela graça divina. Para provar esse argumento, Paulo usa dois exemplos lá do judaísmo que nenhum judeu poderia refutar: Abraão e Davi. Segundo Paulo, o pai da nação, Abraão, foi justificado pela fé. Veja, Romanos 4, verso 3. Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E esse texto está em Gênesis. Você percebe que nas primeiras páginas do Antigo Testamento nós já temos a salvação pela graça. Tanto quanto no Novo Testamento, a salvação pela fé também é ensinada no Antigo Testamento. O próprio ritual do santuário, onde o pecador deveria apresentar um cordeiro como oferta pelo pecado, uma inocente vítima morrendo em lugar do culpado, era um manifesto de como os pecadores são salvos, não por suas próprias obras, mas pela morte de um substituto. Veja o caso de Davi: adultério, assassinato, mentiras, um grande transgressor da lei. Bom, se a salvação fosse pela lei, Davi nunca teria chegado lá. E muito menos seria considerado como homem segundo o coração de Deus. A restauração de Davi ao favor divino é um exemplo irrefutável que Paulo usa para reforçar o seu argumento de salvação pela graça lá no Antigo Testamento. Veja o que ele escreveu em Romanos 4, versículos 6 a 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Esses são bons exemplos, não acha? Nunca a salvação foi por outro caminho a não ser pela graça de Deus. Isso tanto no Velho como no Novo Testamento. Imagine que lá no céu haja um diálogo entre Moisés e Paulo. Moisés pergunta: Paulo, como você chegou aqui? Pela graça de Cristo, Paulo responde. E você, Moisés? Eu estou aqui graças à minha obediência à lei. Faz algum sentido para você? Até mesmo o grande Moisés transgrediu a lei e é-nos dito que ele assassinou um soldado egípcio para defender um israelita. E o que dizer do caso da rocha, onde ele se apodera da glória de Deus para si e por causa disso teve que amargar uma realidade terrível de não entrar na terra prometida como castigo. Então, onde entrou o legalismo nessa história toda? Amigos, o legalismo judaico foi uma perversão da graça de Deus. Eles criaram tantas tradições com o fim de garantir a obediência que acabou afastando o povo do ideal divino. Por isso Jesus disse em Marcos capítulo 7, verso 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Amigo, se algum dia chegarmos ao céu, será exclusivamente pela misericórdia e pela compaixão de nosso Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já alcançou alguma vitória no seu estilo de vida? Parabéns, continue buscando ainda mais.
mas não use a sua vitória como um argumento de vantagem sobre os outros. Por quê? Todos nós chegaremos lá pela mesma via de acesso. Tenha um bom dia na presença de Deus.